Boa tarde, meus queridos. Hoje é 10 de abril, quarta-feira, e o tema do devocional de hoje vai ser: creia que as promessas são possíveis para você. A leitura que nós iremos estudar hoje, ela está lá no livro de Êxodo 15, a partir do 22. Vai contar a história de quando o Mar Vermelho, se abriu para Moisés. Diz o seguinte: depois, Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão pelo qual o lugar se chamava Mara. O povo então começou a se queixar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um pedaço de madeira. Ele o lançou na água e essa se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhe deu estatutos e ordenanças, e o pôs à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção à voz do Senhor, o seu Deus, e fizerem o que é justo diante dele, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus estatutos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que o cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Amém. Meus queridos, contextualizando, tá? Moisés, ele recebe um chamado de Deus. Moisés, ele foi uma grande representação de discipulado, de obediência, de fé, de disciplina na Bíblia. E, quem tiver oportunidade, tiver um interesse, para poder pesquisar sobre a história de Moisés. É uma história extremamente inspiradora. Eu estava até tendo um diálogo esses dias com meu esposo. De acordo com o que a gente vai descobrindo, e aprofundando com as histórias bíblicas, e aí a gente vai ouvindo músicas, músicas cristãs, músicas que falam sobre Deus, a gente vai entendendo as passagens, o que as músicas se referem. E a gente vai entendendo também algumas passagens em nossas vidas, algumas situações pelas quais nós somos expostos em nossas vidas. A gente vai entendendo, poxa, tal pessoa passou por isso lá na história da Bíblia, é muito semelhante com o que a gente está passando hoje. E Moisés, como eu disse, ele foi um grande exemplo de discipulado, de obediência, de coragem, de perseverança. Ele, é o único que tem coragem de subir no monte para poder receber a mensagem de Deus, porque o povo fica com medo, o povo não tem coragem. Ele é o único que tem coragem de ir lá e subir no monte para poder receber a mensagem de Deus. Deus pega e manda a mensagem para ele, pede para o povo, todo mundo juntar tudo e se destinar, seguir para a terra prometida com pressa. E assim eles fazem. Mas ainda assim, as pessoas, elas são obedientes, elas vão atrás de Moisés, mas a galera vai reclamando, a galera vai se queixando atrás de Moisés. Falta água, eles se queixam de Moisés. Mas eu não tenho água pra gente beber. Falta comida, mas não tem comida pra gente beber. Eu fico brincando, eu falo que eu sou, eu sou um ser humano ainda cheio de falhas, que tenho muito para poder melhorar, tenho muito para poder evoluir, para poder aprender. Eu brinco com meu esposo, eu falo, no lugar de Moisés, eu tinha pegado meu cajado tinha dado uma cajadada na cabeça do povo, falar, cara, vocês estão me acompanhando ainda, estão reclamando. Moisés, ele é um homem inspirador, tem uma história inspiradora na Bíblia. Quem tiver interesse, leia a história dele. É realmente inspiradora. Traz pra gente inspiração, pra gente trazer e aplicar no nosso dia a dia. Mas essa passagem que a gente acabou, de refletir, ela está logo após o povo de Israel atravessar o Mar Vermelho, e após eles fugirem dos egípcios que estavam os perseguindo. E esse é um dos milagres mais, eu acho que emblemáticos da Bíblia,
e registrado na Bíblia, porque imagina, né, o mar abrir na sua frente. Hoje a gente tem, né, alguns fenômenos, até no Brasil, né, a gente tem um fenômeno, né, no lugar onde o mar se abre, e aí muitas pessoas, elas questionam, ai, nossa, mas, né, o mar se abriu para Moisés, mas foi esse fenômeno que aconteceu. Então não foi um milagre, gente? Sim, foi um milagre, porque isso não acontece o tempo todo no mar. Né? Esse fenômeno ele não acontece o tempo todo no mar. No mar, né, as águas se abaixarem e ficar aquela... Cara, me fugiu o nome. Ficar aquela cabeceira de areia, né, no qual você consegue atravessar de um lado para o outro, aquela bacia de areia que você consegue atravessar de um lado para o outro. É um milagre porque exatamente naquele local, naquele momento, naquela hora onde o povo ia se passar, as águas se abaixam, né? Deus abaixa as águas para aquele povo passar. Na hora que o povo acaba de passar, as águas sobem novamente. Por isso é um milagre. Então, né, imagina, né, o mar ter se aberto naquele momento, na frente daquelas pessoas, para que eles pudessem sair salvos de uma perseguição. Então, esse é o infinito do poder de Deus, né? E é o infinito do poder de Deus utilizado para poder cuidar dos seus filhos e levá-los em segurança ao cumprimento do seu propósito. É assim que Deus age conosco. E ao ver o tamanho do cuidado do pai com os seus filhos, às vezes nós pensamos, né, que o nosso problema é grande demais para ele, né? Ou que ele não está alheio, que ele não está enxergando o nosso problema. Isso não é verdade. Lá no Salmo 145, a Bíblia diz o seguinte, que o Senhor cuida de todos que o amam, portanto entenda que Ele sempre se fará presente, Ele se faz presente na vida de todos nós. Né? Ele deu o seu único filho como prova do seu amor para nós, para livrar dos nossos pecados. É interessante notar que após, né, viverem o grande milagre do Mar Vermelho, o povo de Israel passa 3 dias caminhando sem encontrar água, o que mostra, né, o fato de que nós não estaremos livres das dificuldades, mesmo após nós termos experimentado o maior milagre e a maior experiência da bondade do Senhor, né? O Senhor está conosco no barco não é garantia de que não vai haver tempestade. Vai haver tempestade, sim. É aquela passagem que eu li com vocês ontem ou antes de ontem, salvo engano, de quando Jesus está no barco e ele inclusive adormece e os apóstolos ficam tudo doidos. Fala, Jesus, você está dormindo e o barco vai virar. Mas, né, significa que Ele está no controle de tudo. A gente pode ter acabado de viver um milagre hoje, a gente começar a viver, não digo uma tribulação, mas um desafio, e Ele ainda assim está no controle de tudo. Então pense nos milagres e nas intervenções que Deus Pai já operou para que você chegasse até aqui no dia de hoje. Talvez alguns de vocês, né, nem sequer teriam conhecido seus esposos, né, suas esposas, amigos tão queridos, ou percebido, mas o fato é que, né, todos nós resistimos a todas as tribulações, a todas as dificuldades das quais nós fomos expostos ao longo de nossas vidas, porque nós nunca estivemos sozinhos, né? Deus sempre esteve conosco, Deus sempre esteve do nosso lado. E aí faça uma reflexão, quais são os obstáculos que estão à sua frente hoje, que parecem, tá? E que só parecem intransponíveis. Seja o mar, né? Seja a falta de água potável para poder beber daquele povo, seja uma perseguição, tá? Eu tô falando, né, fazendo uma analogia a tudo que aquele povo sofreu, que eram
Coisas quase que impossíveis, eram grandes becos sem saída para aquele povo. Imagina, eles estavam sendo perseguidos, aí tinha um mar na frente deles para eles poderem atravessar. Se fosse no meu lugar, eu estava perdida, não sei nadar. Aliás, quando eu era criança, eu sabia nadar e eu desaprendi. Eu tenho até uma história curiosíssima para poder contar para vocês. Certa vez eu viajei com meu esposo, nós fomos para Trancoso. E aí lá em Trancoso, nós fomos para uma das praias de Trancoso, e aí em uma das praias lá de Trancoso, né, a gente atravessa um riozinho e vai para uma certa praia. E aí a gente percebeu que deu mais ou menos 1h da tarde, a praia esvaziou de uma vez e ficou só nós dois lá. Não entendemos muito por quê, nós continuamos lá, com as nossas bolsas, com a nossa caixinha de música, tranquilo, ouvindo nossa musiquinha. Decidimos voltar. Quando a gente decidiu voltar, o rio do qual a gente atravessou para poder chegar lá nessa prainha que a água estava pegando só no ossinho do nosso tornozelo, ele já estava para cima da nossa cabeça. O rio, ele subia. Meu esposo sabe nadar, ok. Mas a esposa dele não sabe. E nós estávamos com bolsa, a gente estava com caixa de som, com carteira, com a tranqueiraiada danada. Mineirinho pra praia, né, gente? E para atravessar. E não tinha barco, não tinha nada lá. Foi uma dificuldade, mas Deus guiou a gente. Meu esposo colocou as bolsas, né? Ergueu as mãos, colocou as bolsas no topo de uma das mãos, me colocou num braço e foi nadando. E pela honra e glória do Senhor e pela honra dele, graças a ele, conseguimos atravessar esse rio, eu intacta, porque não desaprendi a nadar por medo, que é um desafio que eu tenho que vencer na minha vida. Quando eu era criança eu conseguia nadar, e depois que eu fiquei adulta eu tenho medo, e aí eu acho que eu não consigo nadar. E aí quando me joga na água eu fico paralisada. Mas enfim, conseguimos atravessar. Gente, mas eu fiquei em pânico na hora. E aí eu fiquei imaginando aquele povo. Eles estavam sendo perseguidos. Aí tinha um mar para poder atravessar. Eu, no lugar daquele povo, eu tinha ficado desesperada. Eu ia falar, então, gente, os egípcios vão pegar nós aqui, porque eu não dou conta de atravessar o mar. Se eu não tivesse meu esposo lá do meu lado para poder me ajudar a atravessar. E se não tivesse Deus para poder operar esse grande milagre de abrir o mar, os egípcios tinham pegado nós. Então, olha o tanto que Deus é poderoso, Deus é misericordioso, né? Nesse momento lá em Trancoso, Deus foi misericordioso de me conceder um esposo que sabe nadar, que é maravilhoso comigo, que me protege e que protegeu nossas bolsas e conseguiu atravessar a gente. E o mesmo ele fez com o pessoal lá atrás, com o povo de Moisés. Deus, ele é perfeito, ele é protetor conosco em absolutamente tudo que ele faz. Mas então, voltando, né, saindo desse momento de descontração, quais são os desafios, né, que hoje você tem enfrentado, né, seja problema de saúde, seja um diagnóstico contrário, seja uma má notícia, seja um problema financeiro, seja um problema de relacionamento, seja uma depressão, uma ansiedade, um desemprego. Saiba que Deus, ele é capaz de operar diante das situações mais terríveis e dos momentos mais difíceis de sua vida. E tudo que você precisa é se entregar ao controle dele e confiar que ele fará o melhor. Tenha fé, pois ele está cuidando de você o tempo todo. Ele não perdeu o controle da situação, tá? Como Jesus estava lá dentro do barco com os apóstolos dele, né? Ele não livrou o barco deles da tempestade, mas ele também não permitiu que o barco virasse, ele não permitiu que eles caíssem, né, no rio, caíssem no mar. Ele teve ali no controle de absolutamente tudo. E da sua vida não é diferente, ele está no controle. Amém? Pai, obrigado por mais um dia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia. Pai, obrigado pela nossa família, obrigado pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos, obrigado pelo meu esposo, pelo meu pai, pelos nossos bichinhos, obrigado por todos os entes queridos que já estiveram conosco aqui na Terra e que hoje se encontram ao seu lado na eternidade. Pai, obrigado pelo nosso trabalho, obrigado por todas as experiências que o Senhor permitiu que vivêssemos até aqui. Pai, no dia de hoje,
nós entregamos nas tuas mãos, Pai, todos os nossos desafios, todos os nossos problemas, todas as nossas dores, todas as nossas aflições, todas as nossas preocupações, Pai. Pai, nos ajude a abrir os mares que estão em nossa frente, Pai. Pai, dai-nos água de beber, Pai. Sacia a nossa sede, Pai. Sacia a nossa sede de esclarecimento, sacia a nossa sede de respostas, sacia a nossa sede de Ti, Pai. Pai, aumente a nossa fé, aumente a nossa obediência, aumente a nossa coragem para perseguir os teus caminhos, para perseguir as vontades que o Senhor tem para as nossas vidas, para perseguir os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Pai, aumente a nossa fé para que nós não possamos nos esmurecer, para que nós não possamos fraquejar diante das lutas, diante das dificuldades, diante dos desafios que venham aparecer ao longo do caminho, para que possamos ter a plena e absoluta certeza de que o Senhor está no controle de tudo, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e de que todas as coisas sempre cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã novamente. Tenha um excelente e abençoado fim de tarde. E compartilhe esse devocional com outras pessoas. Vamos transbordar o amor de Deus, os ensinamentos de Deus na vida de outras pessoas. Amém?